Bom dia, então, a todos. Dando sequência à nossa disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas. Hoje vamos abordar o tema evaporação e evapotranspiração. Geralmente, esse tema é abordado exclusivamente como evapotranspiração, que vai ser o combo da transpiração de plantas mais evaporação incidente. Dentro do manejo de bacias hidrográficas, ela vai ser um dos processos de saída, então, né, do nosso input. A gente vai ter o input que é pela chuva, e os demais são tudo perdas, abre aspas, né? Perda por infiltração, perdas por evaporação, evapotranspiração, perda por escoamento superficial, subescoamento e assim por diante. Então, esse nosso, dentro do nosso ciclo, ele vai ser justamente o que eu acabei de falar, que é a nossa saída, né? A entrada vai ser a precipitação, os demais tópicos a gente já viu sequenciado, né? Nós vamos ter uma perda que vai ser ocasionada pela interceptação, daí vai depender da camada da superfície do terreno, que a gente vai ver lá que vai ser refletida também, entre outras coisas, no escoamento superficial. Vamos ter uma perda por infiltração, que vai depender, entre outros fatores, do tipo de solo, cobertura vegetal, entre outras coisas que a gente já viu. E agora vamos ter essa perda por evaporação. Alguns métodos que a gente vai ver agora, daqui para frente, eles fazem justamente essa relação desse balanço é, é, hídrico na bacia hidrográfica, justamente para fazer essa estimativa de precipitação ou evapotranspiração, melhor dizendo, para quantificar o quanto de água que se perde. Inclusive, tem alguns artigos que trabalham justamente essa questão de evaporação, evapotranspiração, como os rios flutuantes, né? Porque você vai ter uma perda significativa. Lá na primeira aula, quando a gente abordou o ciclo hidrológico, a gente viu que é uma parcela significativa que evapora. Então, e ela que vai alimentar todo o resto, porque ela vai depender, entre outras coisas, da precipitação. Vai alimentar os processos de precipitação, como a gente já viu. No tocante à evapotranspiração, que é o termo mais apropriado que a gente vai abordar, nós vamos ter, então, dentro dele, a evaporação, que vai ser influenciada, entre outras coisas, pela superfície de água, ou as superfícies de lâmina de água que vai estar disponível para que ocorra esses processos. O solo, se ele vai estar com cobertura ou não vegetal, porque influencia, a gente já viu que, entre outras coisas, a cobertura vegetal ela vai ajudar no processo de saturação do solo, entre outros fatores, como tipo de solo também. E também a gente viu o dosel das plantas também, que no processo de interceptação, que vai favorecer na própria folhagem lá, aquela evaporação que pode ocorrer mesmo antes dessa água tocar no solo, para que ocorra uma infiltração ou um escoamento superficial ou qualquer coisa do gênero. A transpiração, então, vai ser aquele processo ocasionado pelas plantas mesmo, por vegetação, é, que, de- que, entre outras coisas, vai dar aquele gradiente que a gente viu na aula passada, que nos fenômenos de infiltração de água no solo, ela vai ter aquele gradiente negativo, né? Porque ela tende a ser contra a ordem natural, né? Pela ordem natural, a água tende, uma vez que ela caiu no solo, ela tende a infiltrar, e esse processo de transpiração de plantas vai ser um gradiente negativo, vai contra a gravidade. Então, a gente já vai ver isso detalhadamente. Então, a evapotranspiração vai ser o conjunto de processos físicos, então, que vai se englobar essa evaporação, o processo como todo, nas mais variáveis situações, e os físicos biológicos, então, que vai ocorrer essa questão de transpiração, que vai fazer, então, esse combo, esse pacote, vai fazer com que essa água disponível dentro da bacia hidrográfica retorne, vai para a atmosfera e feche o ciclo lá para que ocorra, então, nosso ciclo da água, vamos pensar assim. Então, a transpiração vai ser dada, então, pela questão dos estômatos, então, dentro da planta, vai ser esse processo físico-biológico, então, a água vai perder essa água disponível aqui é, pelas aberturas estomatal, isso vai ser influenciado, entre outras coisas, pela saturação, pela temperatura, não cabe aqui entrar nesses processos detalhados. O que importa para a gente é codificar essa água disponível dentro do processo. Então, como eu falei, a gente viu aula passada que dentro do solo o gradiente de potencial
vai se influenciar. Então, se pensar no processo de transpiração da planta, dentro dessa água disponibilizada aqui no solo, ela, ela, ela tem que vencer uma ordem, abre aspas, natural. Então, a gravidade está incidindo aqui, mas a pressão atmosférica está incidindo nesse solo, então tende a fazer com que a água infiltre para as regiões mais profundas desse solo, mas se você, dependendo da cobertura vegetal, ela tem que vencer esses gradientes aqui, um processo contrário. Então, para jogar essa água disponível por transpiração, que ela vai perder praticamente quase toda a água que ela absorve por transpiração, de volta para a atmosfera. Então, se você pensar a diferença de potencial no solo para essa água entrar aqui na raiz, vai ser mais ou menos de 0,1 até 2 atmosferas negativa, da raiz para levar para o alto de 1 a 10, das folhas de 5 a 40 atmosférica, dependendo da situação. Daí envolve altitude, envolve uma série de fatores, biologia da planta, enfim. Essa água disponibilizada aqui que vai ter, lógico que a gente, como a gente viu, vai depender também, entre outras coisas, do ponto de murcho permanente, que é aquela diferença que ela tem que vencer. Lembra que eu comentei, a planta ela tem que vencer esse gradiente de potencial, porque o solo também, pelas forças coesivas, vai querer reter essa água, e a planta ela tem que fazer, por uma diferença de potencial, puxar essa água para ela, para daí que ocorra os processos fisiológicos. Depende, entre outros fatores, do ponto de murcho permanente, e também vai depender do estresse hídrico que está relacionado. Já os processos de evaporação vai ser um processo puramente físico. Vai ser a mudança de fase, então, dessa água que está líquida para o estado gasoso. Uma vez que ocorra esse processo de evaporação, a gente vai ter 3 passos necessários, porque essa energia que ocorra, essa mudança de fase, então. O primeiro deles é o fornecimento de uma energia, que vai ser a incidência de uma radiação ou calor, porque você tem uma superfície que está num estado fixo ali, permanente. Para que ela troque de estado, você tem que colocar alguma fonte de energia, que neste caso especificamente vai ser radiação solar ou uma fonte de calor. Precisa ter um calor latente para vaporização pelo menos de 2,45 megajoules, ou se for pensar 20 graus Celsius, pelo menos 586 quilocalorias, né? Não quilocal, né? Calorias só. E você precisa também, entre outras coisas, o gradiente de concentração de vapor de água, ou pressão de saturação. Lembra que a gente viu na aula lá, principalmente quando falou de precipitação, que o gradiente de concentração de vapor, ela vai ser dado, ela vai influenciar, entre outras coisas, a questão da própria pressão atmosférica e na umidade relativa. Então, se você... que isso, entre outras coisas, também depende da temperatura, como a gente vai ver. Então, o que que acontece? Você pensa como a atmosfera como reservatório. Então, essa quantidade de vapor disponível para chegar ao ponto de saturar e chegar a voltar em termos de precipitação, como a gente viu, ela influencia. Então, você tem que pensar a diferença de gradiente influencia no processo de evaporação também. Então, a gente vai ver 2 termos que são bem comuns, que vão aparecer principalmente nas equações empíricas, quando vamos trabalhar a questão de levantamento de informações, ou quantificar esse processo de evapotranspiração, que vai ser o calor sensível e o calor latente. O calor sensível vai ser, então, geralmente dados por energia de ondas longas. Então ela vai ser aquela energia irradiada pela superfície, uma vez que você tem a onda curta incidindo na superfície terrestre, vai transformar essa energia para ondas longas, e essa força aí de calor é a quantidade que vai ser necessária de energia para mudar de temperatura o processo, mas não mudar, não energia suficiente para mudar o estado de uma substância. Então, você vai conseguir aquecer a água pelo calor sensível, mas você não consegue transformar ela em vapor, porque daí você precisa, essa energia que você precisa para dar esse link de transformar uma substância de um estado para outro é chamado calor latente.
Geralmente as fórmulas, algumas fórmulas, dependendo do livro que você abordar, ela vai aparecer essa energia de calor latente como o símbolo ali lambda, mas também ela aparece como LE nas equações. Então, esse calor latente vai ser energia fornecida então pela radiação solar, que é a nossa fonte de energia, para que você troque o estado, né? Aí está a água líquida em vapor, que é o nosso caso aqui, que é no caso da evapotranspiração, mas esse calor latente também serve para transformar em outros estados, né? Mudança de estado na superfície. Então, a equação do balanço de energia, se for pensar dentro da evapotranspiração, ela vai fazer, então, você vai ter a radiação solar, que vai ser o comprimento de água de ondas curtas. Essa radiação vai ser absorvida ela vai se perdendo ao longo do caminho, vamos pensar assim, e uma vez que ela incide na superfície solar, ela vai ser transformada em radiação térmica, e esse aquecimento é, dessa radiação térmica, ela vai ser convertida, entre outras coisas, em calor latente, e esse calor latente vai ser utilizado para os processos de evapotranspiração. Então, a equação do balanço de energia, se pensar em evaporação, então, ó, melhor dizendo, a radiação líquida vai ser um processo de calor, o calor sensível que está sendo incidido, mais o calor latente, que vai ser incidente, que também pode aparecer como lambda, mais essa troca de calor com a água que vai ocorrer, entre outras coisas, pelo processo de pressão, diferença de gradiente de pressão. Então, a evapotranspiração ela vai ser uma relação, então, de 1 dividido pela massa específica da água, vezes a pressão, o calor latente, que vai ser multiplicado, então, pela essa radiação líquida de onda curta ou onda longa, menos o calor sensível, menos a troca de calor com a água. Então, se pensar toda a energia incidente na Terra aqui, você vai pensar que você vai ter 6% que vai ser perdida, refletida pela atmosfera, 20% pelas nuvens, 4% pela própria superfície terrestre. E desse saldo que vai ficar, uma parte vai ser absorvida, outra parte vai ser absorvida pela própria atmosfera, outra parte vai ser absorvida pelas próprias nuvens. E desse saldo incidente aqui, que vai ser transformado em energia, em radiação térmica, que vai ser 51%, e mais ou menos 23% que vai entrar nesse calor latente suficiente para que ocorra os processos de evaporação. Então, você vai ver, a gente vai ver agora, daqui para frente, que a parcela significativa, as formas parecem feias, mas são relativamente bem simples, que ela vai fazer essa relação com esse calor latente e com essa incidência de radiação. Então, para que ocorra os processos de evaporação, nós vamos pensar são basicamente 5 fatores. O primeiro deles vai ser principalmente essa radiação incidente, porque a radiação incidente, ela que vai ser a força motriz para que ocorra esse aquecimento, ou essa transformação de energia que nós vamos ter, de onda curta para onda longa, e ela não é uniforme, se você pensar na superfície terrestre, ela vai ser, ela é distribuída, se você vê nos polos, menor energia incidente, né, no Equador, ali no Equador vai ser uma radiação mais específica. Então, essa distribuição, ou quantidade de energia disponível, ela vai influenciar, entre outras coisas, no processo de evaporação. A gente viu na aula, tanto do ciclo hidrológico quanto na evaporação, que essa energia, justamente, ela está concentrada numa faixa específica e vai motivar, entre outras coisas, o aquecimento de superfícies consequentemente, evaporação e, consequentemente, evaporação. É justamente o ciclo. A pressão de vapor também vai ser influenciada, porque essa radiação vai influenciar, entre outras coisas, na temperatura. E a gente viu que, se você pensar em aumento de temperatura, cada vez que você aumenta a temperatura, tua pressão de vapor praticamente dobra numa curva exponencial, como a gente viu lá no processo de formação de nuvens lá e precipitação. Então, essa temperatura e pressão vai ser influenciado diretamente nesse fornecimento de radiação que não vai ser uniforme. Então, a gente viu aquele climinha, então, se você pegar
na parte da linha do Equador aqui, você tem uma incidência de radiação maior, consequentemente aumenta a temperatura, que vai influenciar nesse aumento de evaporação, que também influencia, entre outras coisas, na sazonalidade de precipitação. Neste caso aqui, o gráfico trata especificamente de precipitações, mas está relacionado diretamente com a incidência luminosa, que vai dar essa energia para que isso ocorra. Beleza? Os outros dois pontos são os dois aspectos. Também um deles está relacionado diretamente com a temperatura, com a umidade do ar. Como a gente viu, a umidade relativa vai ser influenciada, entre outras coisas, pela pressão de saturação, de vapor de saturação, mais a pressão de saturação do vapor atual, dividido pela pressão de saturação, que a gente vai ter vezes 100, vai ser aquela relação de umidade. Foi a aula que a gente viu lá quando a gente trabalhou a questão de precipitação. Isso aqui, entre outras coisas, vai ser em função de temperatura também, que vai estar diretamente relacionada com a incidência de radiação. O vento também ele vai atuar, principalmente no tocante à superfície evaporante, vamos pensar assim, que uma vez que está ocorrendo a pressão está ocorrendo o processo de evaporação, o vento ele influencia no tocante a você remover esse ar saturado que está logo acima da camada, logo superficial, no processo de evaporação, e jogar esse vapor, abre aspas, saturado para outras regiões. Que é naquele processo lá, quando a gente viu no processo de precipitação, os processos que fazem com que esse vapor de água chegue à, à estratosfera, na atmosfera, para que ocorra todos os processos. Daí vai envolver o processo de formação de nuvens, a pressão de saturação de vapor de água, para que veja se ocorre ou não a precipitação. Então, para a gente quantificar esse tipo de medidas, que é o que a gente tem, fazer essa quantificação dessa evaporação, evapotranspiração, nós vamos ter basicamente três processos. Assim. Primeiro vão ser medidas diretas, né, que podem ser por lisímetros ou tanques de evaporação, que daí vamos fazer uma relação, daí nós vamos ter um processo metodológico para que isso ocorra, né, para quantificar isso aí. Tem norma técnica para isso. A gente pode fazer por medidas indiretas, que vai ser por aquele balanço hídrico dentro das entradas, porque eu tenho o quantitativo eu tenho a entrada de água, que é por precipitação, e eu tenho as saídas por escoamento superficial, taxa de infiltração, eu sei que vai ficar uma parte retida por interceptação, fora, tirando isso, eu sei que se não está dentro desse escopo e perdeu água, foi por evaporação. E a gente vai ter por equações empíricas, então, que vão ser modelos matemáticos que vão fazer essa relação. Aí vão ser diversos. Depois a gente vai mostrar uma lista desses modelos, mas, mas basicamente eles os principais são três, uma é o balanço de energia, que vai trabalhar o modelo do balanço de energia. O segundo é o transferência de massa, também chamado modelo aerodinâmico. E o mais usual, que é o que a gente vai fazer um exercício hoje, que é o modelo de PERMA, o método de PERMA, que também é chamado de modelo combinado, para fazer esse quantitativo de evapotranspiração dentro de uma bacia hidrográfica. Isso aqui são equações matemáticas para derivada de modelo. Lembra que o modelo sempre vai fazer uma relação com dados históricos e quantitativos para você criar uma, uma tendência de ocorrência. Então, essa quantificação a gente vai fazer, esses modelos vão fazer suporte e base para esse tipo de situação. Então, por lisímetros, né, que são pelos métodos diretos aqui. O lisímetro é um equipamento que você vai colocar, ele vai ter um reservatório de 1 metro cúbico, vai ser inserido no solo, que tem a cobertura vegetal. Você vai ter um dreno que vai fazer a captação dessa água que está incidente nesse solo para dentro desse reservatório. E você vai ter a quantidade de energia de transpiração, que é o quanto que perdeu, e vai ser uma relação direta entre a água que você jogou aqui dentro desse, 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 desse trecho, vamos pensar, de experimento que está fazendo,
menos o quanto de água drenou, menos a variação da umidade desse solo, que a gente, a umidade a gente já viu lá no processo de infiltração, na aula de infiltração, como que a gente quantifica essa umidade. Então, ele vai fazer uma relação direta. Bom, se entrou 100, e eu tenho uma perda aqui, uma água que, uma vez que passou por esse solo, drenou para cá, e eu tenho a parte de um quantitativo de água que ficou dentro da umidade desse solo, lembrando que o solo é água, ar e partículas sólidas, então ele retém uma umidade que está, e então eu sei quanto que ocorreu de evaporação ou transpiração desse solo. Um outro método para determinar especificamente, daí no caso de evaporação, é o tanque cilíndrico, também é o evapométrico, também chamado, vai conter água líquida normal, geralmente ele tem 20 metros quadrados, mas depende da metodologia, vai fazer a relação entre o volume, a precipitação que você tem ao longo do tempo, e o volume de entrada e volume de saída, porque passado algum determinado tempo, essa água que está aqui vai evaporar, então você tem volume de entrada, que estava aqui permanente, menos o volume que evaporou, você tem um quantitativo de lâmina evaporada por metro quadrado, em milímetros, por exemplo. O outro mais comum, também utilizado o tanque classe A, ele vai ter um coeficiente de transformação que vai fazer uma relação direta que esse tanque é menor, então para fazer uma relação para você ter como eu vou explicar, para você ter uma relação direta em metro quadrado de área, para você expandir isso, por exemplo, para você quantificar quanto que evapora num lago. Por que que é importante a gente saber isso aqui em termos de manejo de bacias hidrográficas? Porque lá, quando eu for trabalhar no tocante a empreendimentos, lembra que a gente tem que pensar sempre na forma de gestor? O quanto de água que eu perco por infiltração e por evaporação vai me determinar a demanda hídrica. Vamos pensar numa irrigação. Então, tá bom. Então, eu tenho um processo eu quero fazer um reservatório que é para acumular água ou mesmo para abastecimento humano, que eu tenho que alimentar a população. Então, esse reservatório, eu tenho uma demanda hídrica, porque eu vou perder água por infiltração no solo. Lógico que a gente viu que lá na aula de infiltração, que essa água ela tende a estabilizar ao longo do tempo, uma vez que saturou o solo, mas ela vai perder água e essa água vai me dar em milímetros de água por minuto, milímetros por segundo, ou metros quadrados ou metros por segundo, enfim, ela vai te dar uma unidade de velocidade que essa água está infiltrando. E a evaporação, ela vai me dar em milímetros por metro quadrado. Só que essa evaporação pode ser dada em dias, pode ser dada em minutos, pode ser dada em segundos. Então, o quanto de água que se perde, ele é importante para a gente saber justamente quantificar essa demanda hídrica, porque a demanda hídrica vai ser aquele combo de água perdida mais água evaporada, mais a necessidade que eu tenho. Então, aí a necessidade que daí depende da situação, né? Se for para abastecimento humano, eu vou ter uma demanda, porque eu sei que a população, por exemplo, uma, um, um ser humano vai tomar em média 20 litros, vai consumir 20 litros por dia de água. E se eu quiser fazer um reservatório para abastecimento público, eu tenho que pegar esse tempo de quanto de água que eu vou consumir por habitante, multiplicado pelo número de habitantes que eu quero atender, multiplicado pelo número de dias que eu quero atender esses habitantes, é aí que eu vou fazer o reservatório. Só que nessa conta de demanda hídrica que eu vou precisar, eu tenho que jogar as minhas perdas por evaporação, porque ela vai ser em milímetros por dia. Então, pense um reservatório de 1 hectare, se eu perder, vamos fazer uma conta bem simples, se eu pegar um reservatório de 1 hectare de lâmina de água, que vai ser 10.000 metros, se eu perder 5 milímetros por dia de água, 5 milímetros por dia vou perder literalmente 5 litros por dia. Então, vão ser 50.000 litros por dia que eu vou perder de água desse reservatório. Então, assim, se uma população
Se em média uma população, um ser humano vai consumir 20 litros por dia, então se eu pegar e dividir isso aqui por 20 litros por dia, eu tenho 2.500 habitantes que vão deixar de ser atendidos porque eu perco água por evaporação. Então, no meu quantitativo de reservatório, a demanda hídrica, quando eu for pensar, eu tenho que sim considerar a evaporação, porque ela vai, como eu acabei de falar, ela vai ser influenciada pela radiação solar, e isso vai ser influenciado pela localidade que você está. Então, se pegar na própria distribuição do estado do Paraná, você tem uma evapotranspiração diferente, porque às vezes próximo, vamos pegar aqui, a maioria não, alguns de vocês não são aqui do Paraná, mas se pegar aqui no Paraná, você tem a região mais próxima aqui do reservatório de Itaipu, Guaíra, Foz do Iguaçu, elas são uma região geralmente mais quente. Se pegar aqui no oeste, vamos pensar aqui no Paraná, ela está mais quente. Quando você chega mais por Curitiba, as regiões mais altas, a temperatura se torna mais branda. Então, ela muda o processo. Então, tem essa evaporação ou evapotranspiração que vai ocorrer. Então, pelo método indireto, como eu disse, ele vai fazer essa relação. A gente vê esses dois métodos, então, que são os diretos. Pelo indireto, é justamente você catar o quantitativo e fazer um balanço hídrico no teu sistema. Então, você tem um input que vai ser a precipitação, vai ser uma perda por escoamento ou vazão dessa água, e daí pode entrar escoamento superficial, vai entrar perdas por infiltração, é, e as demais perdas que estão dentro do escopo. O que você não perde por escoamento e por infiltração vai ser, entre outras coisas, perdido por evapotranspiração. Problema nesse sistema de avaliar esse quantitativo de evapotranspiração tem dificuldade, principalmente no tocante ao processo de percolação profunda dessa água. Ela vai ser indicada geralmente por regiões onde você não tem uma influência direta, ocorrências de precipitações sequenciais, assim, porque daí vai te mascarar algumas situações. Então, indicados para regiões ou com estações mais secas, principalmente quando você for tratar com estações por períodos, assim. Também, geralmente, intervalo, depende do intervalo. Então, se for pensar em precisão, não vai ser adequado para quando você vai trabalhar com questões curtas, ela é mais indicada quando você for avaliar esse tipo de método, quando você tiver uma série temporal mais robusta para você avaliar, beleza? Aí nós vamos ter as equações empíricas. As equações empíricas, nós vamos ter três principais, que são as mais utilizadas. Então, elas, no primeiro momento, até elas assustam pela forma, mas elas não são literalmente monstruosas, assim. Nós vamos ter o primeiro, então, a primeira, que é usual, geralmente chamado pela razão de Bowen, que vai ser pelo balanço de energia, que você vai ter a radiação líquida, tanto de onda curta ou onda longa, vai ser, a evaporação vai ser dada pela essa radiação líquida, dividido pela transferência de calor latente, que aqui que eu disse que às vezes pode aparecer o lambda, vezes a massa específica da água, no caso, vezes 86 vezes 4, 10 menos 6. Essa transferência de calor latente vai ser dado por essa relação aqui, que vai fazer em função direta da temperatura que você tem é, na, na, na região. Vocês vão ver que daí os modelos, depois eles se combinam para a gente pegar um modelo mais robusto, que é o mais utilizado. O segundo método que também é adotado é pela lei de Dalton, que é de 1912, um dos primeiros modelos, na verdade. Esse modelo ele vai ser chamado o método aerodinâmico. Então, por que que ele é um método aerodinâmico? Ele vai fazer uma relação direta com a velocidade do vento. Então, para fazer essa troca de gradiente de pressão atmosférica aqui, ou pressão de vapor de saturação. Nós vamos ter a pressão de vapor de saturação S menos a pressão de vapor atual, vezes esse gradiente ou a velocidade do vento. Esse aqui, em algumas fórmulas, aparece como constante, tá? Um valor como se fosse uma constante,
que é determinado, geralmente você pega por estações, estações atmosféricas aqui que você vai quantificar esses valores aqui. A massa evaporada, então, vai ser dada pela massa específica vezes a área, vezes esse E aqui, que é o que a gente que é essa evaporação. Então, a gente vai ter um quantitativo entre milímetros por dia em função dessa relação aqui de evaporação. E vai ser dado justamente por essa diferença de gradiente potencial aqui, ou pressão de vapor de saturação. Aí chegamos no método Spearman, que vai ser de 1948, também chamado método combinado. Ele é chamado método combinado porque ele combina o método de transferência de massas, ou da equação de Dalton, né, a lei de Dalton, com o balanço de energia, que é a razão de Bohr. Ele vai fazer essas duas relações. Como eu disse, a cara é feia, mas é relativamente bem simples. Então, a evaporação vai ser dada por uma relação entre o saldo de radiação diária, o fluxo de calor diária em milijoule dia, a constante pisocrítica, que é psicométrica, que a gente vai ver que é justamente uma relação em função do gradiente de temperatura, vai estar relacionado à pressão de saturação, à velocidade do vento, que vai ser aqui, se você pegar essa equação aqui, esse método aqui, é o mesmo que está aqui, só que com letra diferente, uma relação em função da temperatura que você tem, e o resto literalmente é o mesmo. Vai ser a declividade da curva de vapor de saturação. Esse método de Pearman, então, ele é o mais utilizado justamente porque ele vai fornecer uma boa base teórica, porque ele engloba quase todas as variáveis dentro do processo. Ele vai ser... Os parâmetros podem ser obtidos facilmente por qualquer estação meteorológica, mesmo essas convencionais. Aqui na universidade mesmo a gente tem uma dessa aqui, um pouco mais simples, mas ela mede praticamente todos os itens. E os pontos a serem observados nesse tipo de método vai ser a temperatura do ar, que você tem, velocidade do vento a uma altura de 2 metros, que a umidade relativa, que é o que a gente vai ter, o saldo de radiação que está incidente, que é o que nós vamos ter, que é a entrada menos a saída lá, o fluxo de calor no solo, que vai ser o G, e a altitude do ponto, que vai variar, entre outras coisas, no tocante à pressão. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida, curiosidade. No sentido ali, quando você falou de um reservatório para a cidade, digamos assim, o Uhum. abastecimento de indústrias, enfim, as minhas perdas ali, eu calculo ela em relação ao meu reservatório ou eu calculo ela desde a relação ali do meu tratamento em si, do meu equipamento, digamos? Ah, eu tenho uma subestação, uma estação de ali 200 metros cúbicos e eu começo a ver as minhas perdas para evaporação ali a partir dali, ou eu tenho que delimitar em relação ao lugar específico? Por exemplo, só no meu reservatório eu consigo saber, né, o meu volume de água armazenada e quanto eu perco disso durante o meu processo. Mais ou menos isso. Na verdade, isso é uma relação inversa. Você tem que saber, no teu caso da indústria, que você comentou. Você tem que saber primeiro a tua necessidade. Eu preciso de 200 metros cúbicos por hora. Você já tem uma necessidade. Aí você vai dimensionar esse teu reservatório para atender uma vazão de 200 metros cúbicos por hora, por tantos dias, vamos pensar assim. No caso de interrupção, porque quando você faz reservatório, pensar para abastecimento, nossa Sanepar, que é a companhia, para quem não é aqui do Paraná, é a companhia de abastecimento público. E quando eu faço um reservatório, é justamente que eu quero armazenar essa água para numa eventualidade de seca ou caso de crise hídrica, que é o que está tendo aqui na região, ou no estado do Paraná mesmo, eu ter água disponível para a população. Então, daí a pergunta é: quantos dias eu quero que essa água disponível para a população dure, é, em função da demanda que eles vão tomar, 20 litros de água por segundo. Só que daí, dentro dessa minha necessidade que eu vou ter, ou no teu caso de indústria, que é a demanda hídrica, eu tenho que contabilizar justamente no dimensionamento minhas perdas por evaporação e infiltração. Lembra que a infiltração vai ser em função, tanto a evaporação, vocês vão ver ali a hora que a gente terminar de quantificar
A gente vai fazer um exercício desse método Pearman, que você vai ter uma perda por metro quadrado de área, e a infiltração também é uma perda por metro quadrado de área. Então, assim, uma coisa é fazer um reservatório, que é para acumular água, para atender uma demanda de 10 mil habitantes. Outra coisa é fazer um reservatório para atender 20 mil habitantes. São diferentes. Então, a demanda hídrica é diferente. Então, aí entra naquela relação. O que, que é? Sai mais barato? Fazer 5 reservatórios ou um reservatório grande? Porque a área de lâmina de água desse reservatório, aí depende da região, depende do solo, depende do tipo de solo, ela vai infiltrar mais ou infiltrar menos. E a evaporação depende da região que você vai fazer, vai infiltrar mais, vai evaporar mais, vai evaporar menos. Então, na conta, senão o que que acontece? Para sintetizar o processo e ficar mais claro. O que que acontece? Você fala que você precisa de 200 metros cúbicos na tua indústria, mas você não conta na tua conta do reservatório a evaporação e a infiltração, e você monta um reservatório para atender 200 metros cúbicos por hora, por, sei lá, 5 dias, e você deixa de contabilizar a evaporação e infiltração, o que que acontece? Você tem menos água disponível, ou seja, o tempo que seria para 5 dias já não é mais 5 dias, porque você está perdendo água. Não sei se tu entendeu isso. Sim, eu entendi, ficou bem claro. Obrigado. Então, porque se não, vamos pensar bem prático. Se você for, eu quero abastecer a população por 5 dias em caso de faltar água. Acabou a água dos rios ou da minha captação do Sanepar. O que que acontece? A captação de água do Sanepar ou de qualquer companhia hidrelétrica, ela vai pegar de um rio ou de um reservatório, ela vai ter uma bomba, que geralmente essa bomba é estacionária, e ela vai fazer a captação fixa. O que que acontece? Se essa bomba, se o nível de água baixar muito, às vezes o recalque dessa bomba, ou onde ela vai pegar a captação, ela já não é suficiente para puxar essa água ou puxa menos do que devia. Então ela já não consegue atender de forma uniforme essa vazão que é demandada pela população. Por isso que geralmente fazem reservatórios para, numa eventualidade, você pegar essa água de backup, vamos pensar assim. E essa água de backup, ela tem um prazo, né? Porque ela esgota também. Você tem, pensar num lago, você tem uma entrada de água pela vazão do próprio lago, ou nascente, ou qualquer coisa, e você tem a saída, que é a tua demanda que tu vai pedir. Só que você também, dentro da tua saída, você tem a evaporação e a infiltração que você tem que contabilizar quando você dimensionar. Porque senão o 100 não é 100, o 100 é 80, o 100 é 70, o 100 é 60%. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Então, por isso que a gente aborda isso, entre outras coisas, aqui em manejo de bacias. Porque justamente a gente tem que pensar como no todo. Pensando em gestão, né? Sempre gestão. Então, o método de Pearman ele vai fazer uma relação direta, então, entre as usuais. Como eu falei, as fórmulas parecem feias, mas são relativamente fáceis. Então, a equação de Pearman ela vai englobar tanto o método balanço de massa quanto o de transferência quanto do balanço de energia, que é a razão de Bohr, ela engloba esses dois fatores numa única fórmula. Então, a gente vai ter uma das variáveis a pressão de vapor em cima da superfície. Então, a pressão de vapor em cima da superfície vai ser dada por uma expressão, uma exponencial, que vai ser em função da temperatura. Temperatura ajustada aqui para 273,3 no Kelvin. A pressão de vapor, a pressão de vapor perdão, aqui é pressão de vapor saturado e aqui é pressão de vapor na superfície normal, que ela vai ser uma relação direta com a pressão de vapor de saturação vezes a umidade relativa. Então, dividido por 100. E aqui a gente vai ter uma relação, a constante psicrométrica vai ser em função da pressão a pressão atmosférica incidente. A pressão atmosférica incidente vai ser uma relação em função de Z, que é a altitude do ponto que você está. Que uma coisa eu te falei, uma coisa você está aqui em Palotina, que está mais ou menos a 300 aqui vai estar a 365 metros em relação ao nível do mar, de altitude. E outra coisa em Cascavel, que está em 580. Então, a diferença, a pressão atmosférica incidente nas duas cidades vão ser totalmente distintas.
Claro que a variável aqui nesse ponto não é tão significativa, mas ela muda a equação. A declividade em função da curva vai ser uma relação também entre a pressão de saturação do vapor de saturação em função da temperatura. Uma vez que você tem esse combo de variáveis aqui, você só substitui na fórmula e você consegue ter os dados. Num exemplo prático aqui, então, pensando numa estação meteorológica que você conseguiu catar os dados seguintes, né? Tem a data, você vai ter o saldo da radiação líquido, vai ser dado, você vai ter a fluxo diário do calor no solo, vai ser dado pela estação, você vai ter a temperatura, vai ter umidade relativa e você vai ter a relação da velocidade do vento que vai estar aqui e também a altitude que você consegue ter do ponto. Então, vamos começar a utilizar esses dados aqui para a gente começar a preencher a nossa fórmula para estimar essa evaporação que vai ter de ocorrência. Então, primeiro a gente vai pegar a pressão de vapor de saturação no meu ponto. A pressão de vapor de saturação vai ser dada pelaquela relação exponencial, então vai ser dada em função da temperatura. Eu tenho temperatura de 25,6 graus Celsius, eu substituo na fórmula, eu vou encontrar que a minha pressão de saturação é 3,28 kPa. Depois, eu vou fazer uma relação direta entre a minha pressão de vapor em cima da superfície, que também vai ser dada em relação a essa pressão de saturação, e em função da umidade relativa. Então, essa umidade relativa, ela é o R, né? Mas às vezes nessas equações ela aparece como RH, tá? Então, vai ser uma relação direta, eu vou pegar os 81 de umidade relativa, vezes a minha pressão de saturação, de vapor de saturação, dividido por 100, vai me dar que a minha pressão de vapor de água ou de ar na superfície vai ser 2,67 kPa. Depois disso, eu tenho a minha variação entre as duas, que faz aquela relação direta também com a temperatura e com a pressão de saturação, de vapor de saturação. Eu consigo só substituir as equações aqui em função da temperatura também. Sempre vai ser em função da temperatura e geralmente sempre em função dessa pressão de vapor de saturação. Feito isso, adotado, eu consigo medir a minha altitude, a minha pressão atmosférica em função da altitude, que a minha altitude é 335 metros. A minha relação, o meu coeficiente psicométrico vai ser dado por 0,65 vezes 10 a menos 3 da pressão atmosférica. Uma vez que eu conseguir essas informações, eu só substituo, uma vez que eu já terminei de calcular isso aqui, calcular a pressão atmosférica, eu vou calcular minha constante de pressão atmosférica, que é só multiplicar 0,97 vezes 0,65 vezes 10 a menos 3, eu vou ter a minha constante, que é o Y, que não está calculado aqui, mas vai dar 0,0065. Aqui eu vou ter minha velocidade do vento, o resto dos parâmetros eu acabei de calcular, substitui na equação, eu vou ter, por fim, que a minha evaporação, dados em milímetros por dia, vai ser de 3,79 nessas condições, milímetros por dia. Então, se eu sei que é 3,79 milímetros por dia, se você transformar em milímetros por metro quadrado, isso aqui vai ser a mesma coisa que 3,79 litros por dia de água que eu perco por metro quadrado. Então, se você, como eu falei, se você tem um reservatório de 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos por hora, perdão, se eu tenho um reservatório de 1 hectare é uma coisa, se tem reservatório de 20 hectares é outra coisa, em termos de evaporação de água. Infiltração também, que ele também vai te dar uma variável em função de quanto que infiltra em função de metro quadrado. Beleza? Vou conseguir quantificar esse volume de água que eu perco. Positivo? Então, condicionantes, então, para essas, só
elas vão ser dominantes no processo, mas elas estão acopladas de forma conjunta que vão estar dentro desse escopo de variação. Então, para que ocorra esse processo de evaporação, vai ter um processo, suprimento de água, o primeiro deles é o suprimento de água, que vai ser imposto, entre outras coisas, pelas condições atmosféricas, precipitação, radiação líquida, velocidade do vento, umidade e temperatura do ar, que a gente acabou de ver. Então, você tem que ter um suprimento dessa água para continuar a alimentar o ciclo. Você vai ter, entre outras coisas, a habilidade desse solo de transmitir ou não água, que depende do tipo de solo, quanto que influencia, perdão, quanto que influencia nessa percolação de água ou nesse escoamento superficial, ou se esse solo está... porque cada tipo de solo vai reter mais ou menos água, vai infiltrar mais ou menos água, então influencia, entre outras coisas, porque pense assim, se o solo filtra muito água, que é o processo, no caso dos solos arenosos, que você viu, ela menos água está disponível para evaporar, se for o caso. Já por sua vez, solos mais impermeáveis, dependendo também, que daí vai influenciar pela cobertura vegetal, eu consigo mais ou menos isso. Esses fatores, então, eles não vão atenuar as variáveis, não vão atuar como variável dependente, mas vai fazer, então, parte do processo. E a vegetação, obviamente, que a gente viu lá no processo de infiltração, que ela contribui significativamente. Tanto a vegetação influencia no tocante à interceptação da precipitação, quanto no processo de infiltração de água do solo, que vai influenciar na aula que vem, que a gente vai ver no processo de escoamento superficial. Positivo? Aí a gente vai ter alguns conceitos que fazem relação justamente no processo de evaporação, evapotranspiração potencial, que vai ser essa água, a água que vai ser transferida para a atmosfera por transpiração, por uma unidade de tempo, pensando numa superfície densa e completamente vegetada, de porte baixo ou bem suprida de água, e a evaporação real, que vai ser evapotranspiração real, que vai ser a quantidade de água que vai ser evaporada nas condições reais, que é o que a gente acabou de calcular ali no exemplo anterior, ali, pelo método Pearman. Pearman, não Pearman. Então, vai ser, geralmente, a evaporação real é menor que a evaporação potencial. Ou seja, o quanto de água você tem disponível para fazer necessariamente não é o que está acontecendo. Aí as unidades, geralmente as equações, ou tanto as equações empíricas quanto a metodologia de análise quantitativa dessa evaporação, ela é dada por milímetros, geralmente milímetros por unidade de tempo, justamente que é o quanto que evapora. Vamos pensar em termos de velocidade, porque daí se você pegar a velocidade vezes a área, você tem evasão. Então é o quanto que você perde para ter quantitativo de volume. Positivo, então, geralmente a taxa vai ser em milímetro por hora, mas algumas dá milímetros por dia, que é o caso da equação do Pearman, que a gente acabou de ver o exercício. E é tranquilo. Fluxo de energia dado em megajoule por dia, mas grande maioria dos processos vão ser dados por milímetros por dia, milímetros por hora. Então, aqui o Jara, em 2005, perdão, ele fez um quantitativo dessas estimativas de equações de evapotranspirações pelos diferentes métodos, entre outros o Dalton, que a gente viu, acabou de ver, porque ele vai fazer uma relação direta entre o vento, e daí pode ver que algumas equações eles mudam a letra da variável, mas quer dizer que é a mesma coisa. A relação de Bowen, que também vai fazer essa equação do balanço de energia, relação de Bowen, perdão, que vai fazer justamente essa questão do calor latente, que vai ser influenciado pelo calor latente. E, entre outras todas aqui, o método Pearman, que vai fazer o combinado, que vai catar o balanço de massa, vai somar o Dalton com o Bowen e vai montar o Pearman, que é justamente o método combinado, que vai fazer análise, que é o que a gente acabou de fazer
análise desse exercício. Beleza? Para a aula de hoje seria isso. Eu já vou mostrar um gráfico, eu só vou parar a gravação e vou mostrar um gráfico que você pega facilmente na internet. Devia ter colocado na aula aqui, não sei por que não coloquei.